Chega fim do mês, para muita gente sobram dias e falta dinheiro. Mas novembro tem um diferencial para quem trabalha com carteira assinada. Sexta-feira, muitas empresas vão pagar a primeira parcela do 13º salário. Dinheiro extra que pode ajudar muito. Para trazer algumas dicas de como usar bem esse dinheiro, nós convidamos o economista Daniel Santos. Tudo bem, professor? Olá, Elaine, boa tarde. Boa tarde. Bom, dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, né? Seria fantástico se fosse todo mês um extra assim, sempre, Pensou? né? Que delícia! Que maravilha que seria. Infelizmente, isso não é a realidade do Brasil e nem do mundo, nenhum outro país do mundo faz isso também. Sempre nós falamos sobre ter um momento de um bônus, e é agora. Então, assim, dia 30, as pessoas estão com a mão coçando de vontade de já fazer alguma coisa com esse recurso, né? Fala-se muito em pagar dívidas, né? Quando se faz enquetes, aí as pessoas falam, vou pagar dívidas, vou deixar as contas em dia. Mas o ideal é dar uma planejada nesse dinheiro, né, professor? Com certeza, porque o dinheiro ele vai acabar rapidinho, né? Imagine alguém que tem R$ 100 no bolso. Na hora que esse R$ 100 está inteiro e ele não troca, ele consegue olhar para esse volume de dinheiro e segurar por um tempo. Na hora que ele troca esses R$ 100 e tem dinheiro picadinho na mão, ele começa a gastar e não vê onde é que foi. Então, o processo é o mesmo, de enxergar e realmente planejar, escrever, né? Avaliar o que ele precisa fazer, aquilo que ele deseja fazer, separar as duas coisas, porque assim ele consegue, pelo menos, enxergar qual é a capacidade real de executar os seus planos. Uma coisa que fala-se muito, o brasileiro tem muito essa coisa, né, de, meus pais sempre disseram que o mais importante é ter meu nome limpo, o meu nome é o que mais vale. Mas a gente percebe que muitas vezes algumas pessoas se frustram porque recebe, paga a dívida, não quita tudo, e aí não sobra um centavo para, de repente, dar um presente para o filho, ou até para fazer um agrado para ele mesmo. E isso, muitas vezes, psicologicamente, acaba frustrando a pessoa. Dá para fazer as duas coisas, professor? É possível, sim, com planejamento. A gente fala sobre estabelecer qual é o limite do que vai ser feito. Então, se tem um recurso disponível, né, a gente orientar alguém, se nós fosse falar em termos matemáticos e econômicos e puramente financeiros, sim, quite suas dívidas e vai dormir em paz. Né? Mas infelizmente, ou felizmente, as pessoas são muito mais passionais do que só racionais. Né? Em alguns aspectos é importante você perceber que neste momento atender algumas demandas com os filhos, com a família também é relevante. Né? Imagine ser aquele pai que passa todo ano, durante anos e anos, sem dar nada para ninguém, sem presentear um filho, sem presentear a família, sem fazer uma festa com os seus mais próximos. Então, separa uma parte do recurso, não é? Quanto percentual? Isso não existe uma regra, porque cada pessoa é cada cabeça uma sentença, cada pessoa uma avaliação. Mas imagine que do recurso total, separe 20%, 30% para poder resolver as questões dentro de casa, né, para dar o presentinho e acomode tudo dentro dos 30%. Né? Imagina assim, estabeleça um limite, uma meta, e dentro dessa meta cumpra. Né? A grande questão nossa tem a ver com desenvolver essa avaliação e cumprir o propósito, porque se fizer isso agora, para preparar também o orçamento para o ano que vem e cumprir o orçamento já é meio caminho andado. Né? Se puder ser 20%, 30%, que seja, mas faça uma meta e cumpra essa meta, né? Dando presentinho naquilo que cabe e distribuindo o resto do dinheiro para poder pagar suas dívidas ou até mesmo, se possível ainda, fazer o investimento. Janeiro, fevereiro, vem IPTU, IPVA, impostos, matrícula de escola, uniforme, material escolar. É legal que consiga separar uma parte desse dinheiro também para isso. Seria importantíssimo. É um rolo compressor que não vai parar, né? E interessante é pensar o seguinte, que quando nós falamos de impostos como IPTU ou IPVA, alguns desses dão descontos que são interessantes para pagamento à vista. Então, imagine que se nós pagamos à vista algum imposto, como ano passado, houve desconto de 15% sobre o valor que estava no parcelado. E 15% no ano de juros, em 10 parcelas, é muita coisa. Isso ao mês é muita coisa. Dá 1,12% ao mês. Não existe no Brasil hoje investimento que renda mais do que 1%. Então, em renda fixa, né? Então, é interessantíssimo pensar nisso. Porque, imagine, se guardar o dinheirinho, ano que vem vai pagar isso à vista com desconto, então ele já remunerou, seria como se estivesse ganhando esse desconto realmente, e o dinheiro dele estaria, vamos dizer, sendo rendido a 15% em 10 meses. Isso é muito importante. E vamos colocar assim de uma forma mais simples, então, o ideal é pegar o montante do dinheiro
E separar em cotas, é isso? Exato. Separa em pacotinhos e diz assim, ó, do meu valor total eu vou tirar X reais para comprar presentes para as pessoas que são importantes, né? E não se esqueça de incluir o seu próprio nome nessa relação, na verdade. X% eu vou usar para negociar dívidas, né? E o restante eu vou, se sobrar, vou aplicar em alguma coisa. Mas sobrou só 100 reais, sobrou 50 reais, não importa. É melhor ter 50 reais, 100 reais aplicado do que estar com esse dinheiro consumido, porque ano que vem, mesmo que ainda muito pouco, ele vai ter 50 reais ou 100 reais mais juros, ao contrário do que seria se ele tivesse gasto todo o dinheiro agora. Então, essa conscientização, esse hábito de gerenciar o dinheiro com cuidado, com carinho, é importante, né? Porque a pessoa trabalha por mês 220 horas para poder ganhar o seu salário, o trabalhador normal brasileiro pela CLT, né? Então, para poder gastar também, compensa perder umas horas, ou melhor, investir umas horas para poder fazer esse dinheiro render mais, não só agora, mas também ano que vem. Essa é uma boa época para se negociar dívidas, que foi a palavra que você usou agora, a frase? Com certeza. E, assim, se nunca negociou dívidas, não tenha vergonha, né? As pessoas que têm as questões que envolvem o nome com restrições nos órgãos de defesa do consumidor, né, não tenha vergonha nenhuma, né? Não se esqueça que junto com você tem mais 68 milhões de pessoas que estão nessa situação. E aí o ponto é avaliar qual dívida é aquela que ele precisa ou tem a capacidade de liquidar integralmente e não aceitar de forma nenhuma a proposta do banco ou da operadora. Por quê? Porque eles têm, quando uma dívida já se passa muito tempo, meses ou até anos, o banco, a operadora, já lança esse valor como sendo perda, ele já considera na sua contabilidade como sendo um dinheiro perdido. E quando alguém se propõe a pagar isso, antes que vençam 5 anos de limite legal de baixa da restrição junto aos órgãos de defesa, do crédito, aliás, não do consumidor, o que acontece então é que ele já começa a entender que qualquer coisa que ele receba é vantagem. Então, a vergonha não pode ter o espaço no coração agora. É pegar o telefone e, não tendo vergonha e não tendo preguiça, ficar meia hora, 1 hora no telefone, brigando para transformar qualquer dívida no valor mínimo, né, para liquidação integral, sem parcelamento. É muito comum que o pessoal diga o seguinte, olha, então você paga isso e parcela o restante em tantas vezes. Não, não aceite. Aceite apenas uma quitação única integral, porque você paga, liquida a dívida e resolve o seu problema. Porque se parcelar para o mês que vem ou para o ano que vem, nós vamos continuar rolando isso. E não resolve. E pode ser que em janeiro tenha problema, porque tem mais uma série de coisas para pagar, né? Exatamente. Então, aí você já deixa de pagar a conta e toda a sua dívida que foi negociada, ela retorna para você. Então, é importante quitar dessa maneira. E, vamos dizer, se alguém deve qualquer valor que seja, 100 reais, 500 reais ou 1.000 reais, ofereça 5%. Comece por aí, né? Parece que é ridiculamente pequeno, não, mas não é. Porque, não se esqueça, para o banco, para a operadora de crédito, esse dinheiro já estava perdido. Então, se ele receber 10%, 20% da proposta que foi feita, do que tinha de valor inicialmente, para ele já é muito bom. Então, brigue bastante, né? A gente falava antigamente passar a cera, né, no rosto e encarar, né? E faça isso com orgulho, porque se reduzir 100 reais da conta, são 100 reais que fica no bolso do nosso ouvinte. E, assim, é importante lembrar também, para a pessoa não ficar com vergonha, talvez, é que ela já pagou bastante juros daquilo também, né? Com certeza, com certeza. Os juros no Brasil são exorbitantes. Qualquer loja no Brasil cobra 6% ao ano, significa que dá mais de 100%, desculpa, 6% ao mês, que dá mais de 100% ao ano de juros sobre juros. Então, um bem que eu comprei por 500 reais, eu paguei 1.000. Em um ano, eu comprei 1 e paguei 2. E se isso venceu e tem as multas e os juros sobre isso ainda, esse valor cresce exponencialmente. Então, no final, alguém comprou um produto e está pagando 3, 4 com as multas que tem depois de 2, 3, 4 anos. Então, é essencial que ele brigue bastante mesmo, né? E, assim, não se deixe sentir menor porque está brigando, porque os melhores negociadores que nós temos no mundo são aqueles que brigam até a última dízima de centavo possível. Legal, professor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.